Aleluias. A paz do Senhor, igreja? Amém ou amém? Quantos estão felizes com Jesus? Pode dar um glória a Deus aí. Se coloque de pé. Aleluias. Hoje me sinto mais feliz do que de costume, amém? Faz bastante tempo que eu não subo a esse altar para pregar. Deus nos levou para um outro lugar, a gente caminhou por outros caminhos, conheceu outras pessoas, mas é muito prazeroso, é muito gratificante voltar ao lugar onde a gente nasceu e cresceu e está de volta aqui com os irmãos, amém? Sem mais delongas, irmãos, abra sua Bíblia, Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4, aleluias. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4. Santo és o teu nome, Jesus. Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Aumente as suas expectativas, como diz o pastor Vils. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4, diz assim, ó: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Diga comigo, palavra do Senhor. Não, mas fala com vontade, fala assim, palavra do Senhor. Dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, fala, no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém? Abra agora comigo lá em Efésios, capítulo de número 1, capítulo de número 2, versículo de número 9. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 9, diz assim, versículo de número 10 na realidade, diz assim: pois somos feitura dele, diga, feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Fomos criados em quem? Em Jesus. Fala, em Jesus. Coloca a Bíblia aí no seu assento. Dê a mão para o irmão que está do seu lado, se possível. O Ministério de Louvor estava cantando, e tem uma parte da música que chama muita atenção, que diz assim, né? Ó, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Você pode cantar? Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Essa parte mexe muito comigo. Sabe, tem uma passagem que Jesus no terceiro dia, né, depois de crucificado, lá vai 2 discípulos pelo caminho, e quando uma pessoa se aproxima deles, e eles cabisbaixo, andando pelo caminho, e ele pergunta: varões, mas o que está acontecendo que vocês estão cabisbaixo? E ele fala assim para eles: será possível que você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu esses dias, aonde pregaram Jesus Cristo de Nazaré no madeiro, aquele que só tinha amor, aquele que era o puro amor? Será que é só você que não sabe que ele foi crucificado, o que está acontecendo? E eles andando de cabeça baixa, até o momento que eles entram na casa de um daqueles discípulos,
e eles conversa vai, conversa vem, Jesus conversando com ele. Quando é fé num piscar de olhos, Jesus não mais está com ele. Ele diz que tem mais, ele tem que ir embora, ele tem que sair, mas eles percebem a presença de quem está com ele, e eles falam assim: Jesus, fica um pouco mais, já é tarde, Jesus. Sabe o que eu medito, sabe as coisas que eu percebo? É que a gente vem à igreja e a gente já não consegue mais olhar para Jesus e contemplar a face daquele que um dia morreu por nós. A gente já não está mais conseguindo sentir a presença verdadeira, saber que Ele se faz presente em nosso meio. Quando nós cantamos, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Está faltando fogo em nossos corações, está faltando vontade em nossa alma de pedir para que Ele, Senhor, fique mais um pouco conosco. Já se faz tarde, Senhor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos orar ao Senhor, ó Deus, e pedir que o Senhor venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo venha ter total liberdade em nosso meio, e que a palavra que foi ministrada ao meu coração seja transmitida a essa igreja, a cada uma dessas pessoas. Nós sabemos que aqui, ó Pai, tem pessoas escolhidas, eu não acredito, Pai, em coincidências, eu acredito em providência. Eu sei, ó Pai, que o Senhor designou cada uma dessas pessoas aqui nessa noite. Por isso, Pai, eu te peço, tenha total liberdade em nosso meio. Venha falar comigo, venha falar com cada um dos irmãos, e que o Senhor, ao fim deste culto, seja glorificado, seja exaltado, mas que nesse momento o Senhor venha falar profundo em nossos corações, em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento, bata palmas para Jesus. Aleluias. Meus irmãos, como eu disse, muito feliz em estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Deus nos trouxe mais uma vez, e conversando com o pastor esses dias, e ele fala assim para mim: Robson, eu não acredito que você foi para Patos de Minas, ficou lá 1 ano e que Deus não fez nada. Deus sempre tem um propósito para aquilo que Ele faz. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: ó, Deus sempre tem um propósito para as situações de nossas vidas. Fala: Deus sempre tem um propósito para as situações em nossas vidas. Você pode glorificar a Ele e bater palmas mais uma vez? Meu irmão, a palavra que lemos diz assim, ó: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí por profeta às nações. Aqui Deus está falando com um personagem muito importante na Bíblia. Ele está falando com Jeremias. Olha, Jeremias, ainda que você ache que você não pode nada, que você é muito pequeno, eu te constituí, eu te chamei, eu te escolhi antes mesmo de você ter nascido. E eu quero pregar hoje sobre um tema. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: uma vida de propósito. Vira para ele e faz biquinho agora, fala assim, ó: uma vida de propósito. Fala para ele assim: uma vida de propósito. Irmãos, aí, hoje eu estava conversando com Deus. Deus, mas o que é que o Senhor quer que eu ministre lá nessa noite? E Deus falava no meu coração: Robson, eu quero que você pregue sobre o tema do culto. Hoje é o culto do propósito. Só que quando eu fui meditar com Cristo, eu perguntava para Deus: mas primeiro, você sabe o que é propósito? Eu perguntei para Deus, falei: Deus, mas o que é
propósito? A gente fala que nós estamos vindo no culto do propósito, mas o que é o propósito? Você já se perguntou o que significa a palavra propósito? Propósito, segundo o dicionário, é a razão da existência de algo. A razão da existência de algo. É o objetivo pelo qual aquela coisa, aquela pessoa, aquele objeto foi criado. Exemplo, o violão. Ele foi criado com um objetivo, com um propósito, que é o quê? Entoar notas musicais, cantar louvores, e os músicos virem e tocá-los e usufruir dele. Assim também o teclado, a bateria, cada um dos instrumentos aqui nessa noite foi criado com um propósito. Qual que é o propósito do som? Aumentar a nossa voz, fazer com que a nossa voz seja ecoada a uma distância maior. Então cada coisa tem o seu propósito. E você? Qual é o seu propósito? Sabe mais uma coisa que eu conversava com Deus, Ele colocava no meu coração? O violão, ele não escolhe o propósito para que ele foi criado. Você sabia disso? A caixa de som, ela não tem um propósito em si. Ela não se autocriou e disse, eu vou ser criada, e quando eu for criada eu vou fazer tal coisa. Aí eu te pergunto, qual é o seu propósito? E quem te disse que é você que deu o propósito para você mesmo? Aí eu pergunto para você, qual é o seu objetivo? Aonde você vai chegar, aonde você quer chegar? Mas aí você fica assim, quantas vezes você já se perguntou para Deus, mas Pai, por que eu nasci? Por que eu vim a esse mundo? Qual é o meu objetivo? Aí você fala assim, não, eu nasci, deixa eu pensar um pouco, eu nasci para ser um médico, eu nasci para ser um motorista, eu nasci para ser um levita, eu nasci para ser um pastor. Para que você nasceu? Mas sabe quem é que deu o propósito para a caixa de som? Sabe quem que deu o propósito para esse celular? Sabe quem que deu o propósito para esse púlpito, para essa mesa de som? Não foi eles mesmos. Alguém que os criou, alguém que trouxe eles à vida, que afinou o violão, é que deu o propósito, que escolheu o propósito, o objetivo para o qual ele foi criado. Agora eu te pergunto, é você mesmo que escolhe o seu propósito? Quem que escolhe o nosso propósito? A pergunta aqui agora faz a gente raciocinar um pouco e voltar um pouco. Quem foi que nos criou? Quem foi que nos fez? Quem foi que soprou em nós o fôlego de vida? Quem foi que na eternidade sonhou em si mesmo e falou assim, olha, eu irei criar o Robson, eu irei criar o pastor Wilson, Juliano e todos os irmãos. Agora aquele que criou também trouxe um propósito. Então o propósito não é nós que escolhemos. O nosso propósito, o porquê nós nascemos, nós não devemos perguntar para nós mesmos. Nós devemos olhar para aquele que nos criou e perguntar, Pai, por que é que o Senhor nos criou? Por que é que o Senhor me criou? Porque Ele tem um propósito. Aí você vai lembrar um pouco da história, você vai lembrar de um menino chamado Moisés. E nasce aquele menino chamado Moisés. E assim Faraó fica sabendo, olha, nasceu no meio do povo hebreu um menino. Esse menino será o libertador desse povo. Há uma profecia que cai no ouvido de Faraó. E Faraó agora começa a matar todas as crianças que nasceram. E os pais de Moisés o escondem por 3 meses. E em um dado momento eles colocam ele no Nilo. E ele é adotado pela filha de quem? De Faraó. Olha só que negócio interessante. Olha Deus agindo com um propósito. Aí, agora as coisas se organizam.
A filha de Faraó percebe que ela não tem condições de amamentar aquela criança, e ela faz o quê? Ela leva para a mãe de Moisés, para ela amamentar o próprio filho. Olha Deus agindo com um propósito. Ele cresce, aí ele vai para as faculdades do Egito, ele cresce no Egito, ele aprende toda a cultura do Egito. E olha, há de se falar que Egito é uma tipologia do mundo. Agora Moisés cresce, até os seus 40 anos, ele está no meio do povo egípcio, estudou todas as culturas, aprendeu, estudou na faculdade, era um guerreiro, estava no palácio, tinha toda a etiqueta do palácio, até um momento que ele descobre que no fim, ele era do povo judeu, hebreu. E aí agora ele, num momento de fúria, ele mata um dos opressores do seu povo. E então ele tem que sair fugido do Egito. Nessa época ele tinha 40 anos. Fala comigo, 40 anos. Ele tinha 40 anos e sai fugido para o deserto. Ele encontra sua esposa. E ele vive no deserto cuidando de ovelhas 40 anos. Fala comigo, 40 anos. Aí com 80 anos agora Moisés encontra quem? Na sarça ardente ele encontra o próprio Deus. Na sarça ardente, olha, ele observa, pera lá, mas aquela sarça está queimando, está pegando fogo, mas não queima. Olha que negócio interessante. Aí aquela árvore agora começa a falar com Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Ali Moisés agora tem um encontro com Deus, e ele começa a se aproximar de Deus. E Deus agora fala para Moisés: Moisés, eu te escolhi desde muito antes, Moisés. Você ainda não me conhecia, mas eu te conheço desde sempre, Moisés. Eu te usarei como libertador daquele povo que está escravo no Egito há 400 anos, Moisés. E assim foi. Deus usa Moisés para 10 pragas, uma mais forte, mais brava do que a outra, até que na última os primogênitos são mortos. Aquele povo agora sai do Egito, é liberto do Egito, sabe por quê? Porque quando Deus se põe a libertar o seu povo, não há faraó, não há mundo, não há diabo, não há Satanás que possa segurar. Aleluias. E Moisés agora liberta o povo, e eles vão até o mar, e vem Faraó brabo atrás, de um lado montanha, do outro montanha. Faraó vem brabo atrás, e na frente tem o mar. Meu Deus, e agora, Moisés? Para que você nos tirou do Egito? Para morrer neste lugar, Moisés? Quantas são as vezes que no meio da nossa caminhada, no meio da dificuldade, no meio da luta, em meio à perseguição, a gente faz o quê? Questionar a Deus. A gente faz é questionar a Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: ó, Deus tem um propósito para você. E você quer que eu te diga algo? Esse propósito não é murmurar. Murmurar não faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Ele fala para Moisés, Deus fala para Moisés: Moisés, por que você está aqui me incomodando, Moisés? Diga ao povo que marche. Toca no mar, Moisés. E Moisés agora começa a caminhar frente ao mar, e aquele mar encosta no mar, e o mar se abre. Deus criou Moisés com um propósito. Aquele povo agora passa no meio do mar a pés enxutos. Eu gosto demais quando a palavra fala pés enxutos, porque aquele povo começou a andar onde tinha água e começa a levantar poeira. Você quer que eu te diga algo? Quando Deus faz um milagre, Ele faz completo. Ele não deixa nem uma gota, nem a umidade da água, ô Raí, para o negócio sai poeira. Não fica nem um resquício da prova. O que não quer dizer que aquele povo não estava no meio da prova.
Mas quer dizer ainda mais que quando nós estamos na prova, o nosso Deus está ao nosso lado. Passamos por dificuldade, sim, nós passamos por luta, sim, mas Ele sempre está ao nosso lado. E o mar se abre, aquela hora aquele povo passa, quase 6 milhões de pessoas passam no meio do mar. Passa para o outro lado, Miriam começa a dançar e Faraó é morto no meio do mar. Eu estou dando uma resumida aqui. E aquele povo agora feliz da vida. Moisés, olha que maravilha, fomos libertos, o nosso inimigo foi morto. Agora nós vamos para onde, Moisés? Agora nós vamos andar 40 anos no deserto. Deserto é lugar de provação. Deserto é lugar de fogo, de prova. Mas você quer saber de algo, meu amado? A nossa vida, ela é feita de provas, uma após outra, outra e outra. Costumo dizer que a nossa vida é como uma roda gigante. Um dia nós está em cima, outro dia nós está embaixo. Mas você quer que eu te diga algo? É no deserto que nós vemos as maiores maravilhas de Deus. É no deserto que nós vemos água brotar da rocha. É no deserto que nós vemos maná, chover pão. Você já pensou nisso? Chover pão do céu. E você comer pão até se fartar todos os dias e nem poder juntar porque no outro dia tem mais. Comer pão fresquinho todo dia. E até o dia que você se fartar, pai, eu não quero mais pão, quero carne. Então tome carne o tanto que você quiser. E Deus mandou carne. É no deserto que tinha uma coluna de fogo durante a noite para aquecer do frio. É no deserto que a nuvem acompanhava aquele povo para os proteger e os guiar durante o dia. É no deserto que nós somos provados. É no deserto que nós somos moldados. Mas esse período, vocês lembram daqueles meninos que foram jogados na fornalha ardente? Eles foram criados com um propósito. Qual é o propósito deles? Adorar a Deus. Nabucodonosor, eu não me prostrarei a ídolos. Se você não prostrar, eu te jogo na fornalha. Deixa eu te falar uma coisa, rei. Se o meu Deus quiser me livrar, Ele há de livrar da fornalha ardente. Agora, se não, eu morro por conta dele, mas eu não desisto, eu não me prostro. E eles não se prostraram, foram jogados lá. Quando é fé, e eles começam a aquecer a fornalha. E o que acontece? Quando é fé, um dos discípulos lá do rei, dos subalternos dele lá, começou a olhar lá, mas que negócio é esse? Não foi 3 que nós jogou lá dentro? Mas agora olhando parece que, primeiro jogamos eles amarrados. Fala amarrado. Não, mas fala amarrado. Agora nós jogamos eles amarrados, mas agora, além de solto, tem um outro lá dentro. Tem uma outra pessoa lá dentro que é semelhante ao Filho do Homem. Semelhante ao Filho de Deus. Isso quer dizer o que, meu amado? Que mesmo que nós estejamos no meio da fornalha ardente, mesmo que o bicho está pegando, nós não andamos sozinhos. Deus tem um propósito em tudo isso. Lembra do Daniel jogado na cova dos leões? Lembra do Josué, escolhido para liderar o povo para entrar? Lembra do propósito? Qual que era o propósito de Moisés? Moisés é uma tipologia da lei. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, uma tipologia da lei. Se você não sabe o que é tipologia, eu te convido a fazer o curso de teologia com nós. Mas ele é uma tipologia da lei. E a lei só leva até um certo ponto. Aí. Mas quem é que entra na terra prometida? Josué e Aroshua. Ele é que entra na terra prometida.
Josué é quem, pastor Wilson? É uma tipologia de Cristo. Yeshua é o mesmo nome. Então nós olhamos para Josué e ele leva aquele povo para entrar na terra prometida. Moisés olhou de longe, a lei nos olha de longe. A lei nos mostra o caminho. A lei nos mostra o que fazer de certo e errado. Mas quem nos leva para morar no céu é Jesus. Quem atravessa o Jordão para entrar na terra prometida é quem? É Josué. Quem nos faz passar, pastor Wilson, pelas águas e depois encontrar o reino do outro lado é quem? É Jesus. Josué tinha um propósito, Moisés tinha um propósito. Um dia, Jesus está sentado ao lado do Pai num trono de glória. E lá naquele lugar, aqueles anjos dia após dia, porque não tem noite, dizem: Santo, 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 Santo. Você pode dizer comigo? Santo, Santo. Diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele lá está sentado ao lado de Deus, à destra do Pai. E ele fala: filho, o Pai fala para ele: filho, o homem pecou, agora vai morrer. E aí parece que eu, conjecturando, olho para Jesus, olhando para o Pai, e falo: Pai, eu vou e morro no lugar dele. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele vem. Ele nasce numa manjedoura, pobre, não tinha nada, Raí. Ele sai fugido para o Egito. Será que eu me lembro de alguém? Ele vai fugido para o Egito. Depois ele volta e com 12 anos agora, ele já é mais sábio que os doutores da lei. Ele começa a crescer na graça. Se torna um tecton, um pedreiro. Outros vão dizer que ele era um carpinteiro. Para mim é mais um pedreiro. E começa a construir. Ele era um construtor. Se ele era o construtor, ele fazia as maiores construções, Raí. Se ele era um marceneiro, ele pegava aquela tábua torta e endireitava. Esse era Jesus. Até o dia que ele, com 30 anos, começa seu ministério. Começa se batizando com João Batista. E para onde ele vai? E após ele passar pelas águas, ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto. Não pensa você que você vai passar pelas águas e que a vida vai ser uma tranquilidade. Não, ele não está te prometendo isso, porque o próprio Jesus foi para o deserto. Mas foi no deserto que ele foi vitorioso sobre Satanás. E é no deserto que nós também somos vitoriosos sobre Satanás. Até o dia que ele reúne os seus discípulos. 3 anos passa com ele. E aonde Jesus ia, milagres aconteciam. Os cegos viam, os coxos andavam, aqueles que estavam cativos por Satanás eram libertos. Uma mulher que padecia do fluxo de sangue 12 anos, apenas toca na orla de suas vestes e ela é curada. Mas eu te pergunto aí, olha, eu vou te fazer uma pergunta profunda. Ele disse assim: olha, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço. Se vocês tiverem fé, vocês farão as obras que eu faço e ainda maiores. Aí a pergunta que eu te faço é: quais são as obras de Cristo? É uma reflexão. Quais são as obras de Cristo? Será que a obra que Cristo veio fazer foi curar o surdo, o mudo, o cego, o coxo? Não. Não foi essa a obra que Jesus veio fazer. Sabe qual foi a obra que Jesus veio fazer, meu amado? Morrer em uma cruz. Esse foi o propósito. Porque o veredito foi dito: se vocês comerem do fruto do pecado, do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Ele disse: eu morro no seu lugar. Qual é o propósito de Jesus ao descer daquele trono? Era morrer em nosso lugar.
Então, se nós cremos, nós faremos as obras que Ele fez e ainda maiores. Aí eu começo a observar os discípulos dele. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Outro foi jogado num caldeirão queimando. Outros eram empalados, punhava fogo. A obra que Cristo fez foi morrer, e nós devemos estar dispostos a morrer por Ele. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Agora eu chego aqui, estou aqui para te perguntar: qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Nós estamos vivendo os últimos momentos dessa terra. A gente está vendo tudo desmoronar. A gente está vendo todas as profecias se cumprirem. A gente está vendo o mundo ir de mal a pior. E a palavra vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. O amor de muitos em relação a quê? Em relação a quê? Em relação a Ele. Porque Ele é amor. E aí a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Aonde as coisas do mundo chamam muita atenção. Nossa, mas eu tenho tanta vontade de conseguir isso e conseguir aquilo. As coisas desse mundo têm chamado muita a nossa atenção. E sim, nós vivemos nesse mundo, sim. Vira para o irmão que está do seu lado, fala assim: não tem como nós fugir. Não tem como nós fugir, não. Nós está aqui mesmo. Nós temos que viver. Mas nós devemos lembrar que nós devemos amar mais as coisas de Deus do que as coisas deste mundo. Aí vou usar a frase do pastor. O que nós estamos fazendo quando nós não vêm à casa de Deus? Qual que é a sua desculpa para não vir ao culto? Não, mas é porque eu estava doente. Mas será que você não entendeu que a casa de Deus é que você é curado? Que é na presença dEle que os coxos são curados, que os cegos vêm? Será que quando nós não estamos bem de saúde, será que a saída realmente é não vir à igreja? Será que não é o contrário? Será que realmente a gente não está dando demais a prioridade para a hora extra no nosso trabalho e não vir à igreja? É só uma reflexão, é só um pensamento. A pergunta que eu estou aqui para te fazer, que Deus me trouxe para te fazer nessa noite, é: qual é o propósito que Ele tem na sua vida? Porque o propósito não é seu. Não é você que escolhe o seu propósito. A pergunta é: qual é o propósito dEle para a sua vida? Para que Ele te escolheu? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Não existe vida vazia, meu amado. Eu me lembro que quando eu não conhecia a Cristo, tinha um vazio. Eu acho que você se lembra dessa sensação também. Tinha um vazio, nossa, e o negócio era ruim. Sabe por quê? Porque o propósito é conhecê-lo. O propósito é estar na presença dEle. A gente tem nas terças-feiras o culto da libertação. A libertação principalmente do quê? Pastor Arnaldo não ora aqui todo culto para que o diabo vá e saia de você apenas. Ele está orando todos os dias para que você seja liberto desse mundo. Nós precisamos sair das algemas desse mundo e viver no mundo de Deus. É isso que é ser liberto. Sabe o que Paulo um dia falou? Falou assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo assim: quanto mais eu me pareço com Cristo, mais liberto eu estou. Quanto mais perto de Cristo eu estou,
mais cheio do Espírito Santo eu estou, e mais eu me pareço com Ele. Você não vai se parecer com Ele buscando de si mesmo. Não é a sua roupa, não é o seu cabelo. Sabe o que te faz parecer com Ele? É deixar que Ele habite em você. É isso, esse é o segredo. O negócio é deixar que Ele habite em você. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O propósito de Deus para a sua vida é que você se pareça com Ele. Quanto mais cheio da presença, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais milagres acontecerão, mais autoridade você vai ter. Levitas, quanto mais de Cristo vocês tiverem, mais unção vocês terão. Pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Davi cantava, e quando Davi cantava, os diabos fugia tudo. Qual que era o segredo de Davi? O segredo de Davi era ter o Espírito Santo em seu coração. Aleluia. Tá bom, Robson, eu entendi. O propósito é parecer com Cristo. E daí para frente, o que mais? Daí para frente é na mão dele. Daí para frente é na mão dele. Você quer ser médico? Você vai ser o melhor, porque Ele é o médico dos médicos. Você quer ser pedreiro? Não tem problema, porque Ele é pedreiro, e você vai ser o melhor. Basta se parecer com Ele. O povo está se esquecendo que a gente está nesse mundo, não é para se parecer com o mundo, nós devemos parecer com Ele. Eu te faço outra pergunta: quando as pessoas olham para você em meio à multidão, você some ou você aparece? Será que lá no meio tem uma diferença sua para o resto das pessoas? Porque eles se parecem com o mundo, e você está se parecendo com o quê? Deus me trouxe aqui para desafiar a igreja, porque nós estamos caminhando para os últimos dias, e para passar por esses últimos dias nós temos que estar equipados com o Espírito Santo, com a autoridade do céu. Porque para você ser liberto, não é questão da oração do pastor, e não estou desmerecendo, eu estou dizendo que para você ser liberto, você tem que dar espaço ao Espírito Santo do Senhor. E quando você mesmo orar para as pessoas, elas serão libertas, elas serão curadas. Por que o pastor é tão usado? É porque ele dá espaço, ele dá liberdade. Então Deus está nos chamando hoje para conhecer o nosso propósito. Fala comigo: uma vida de propósito. Não, mas fala com vontade: uma vida de propósito. E aí eu te pergunto de novo: qual é o propósito? Eu quero pedir que você se coloque de pé. Você vem até aqui à frente. O louvor pode subir. Deus tem um propósito para nós. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O quanto que Satanás tem dito ao povo que eles não têm mais valor. As pessoas perdidas dizendo para si mesmas: eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu não tenho motivos para viver. Quantas são as vezes que nós, em meio a nossas lutas, em nossas dificuldades, no dia a dia, a gente se desespera assim como aquele povo no deserto, e dizia: Moisés, por que você tirou a gente do Egito para morrer de fome e sede aqui no deserto? Mas Deus está te dizendo aqui nessa noite: marche. O negócio é marchar.
é continuar andando. Eu quero que você feche seus olhos. Hoje é o culto do propósito. E o propósito é que nós o conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós teremos uma eternidade para conhecer um Deus eterno. Nunca haverá fim. O céu nunca será monótono. E o quão belo é esses olhos que saem fogo. Quão belo é o Cordeiro, que em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Feche seus olhos. O segredo é fechar os olhos e abrir o coração. O segredo é fechar os olhos e abrir o coração. Vai falando com Ele: Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para conhecer-te mais e mais. O propósito da minha vida, Senhor, é conhecer o Senhor e continuar conhecendo. Eu não quero ser igual àqueles discípulos no caminho que olharam para o Senhor, mas não te conheceram. Nós estamos vindo à casa do Senhor aqui, Pai, para conhecer o Senhor mais e mais e mais e mais. Vai abrindo o seu coração, meu amado. Será que você tem sede? Esquecer das coisas que me afastam. Será que você tem sede dele? Teu nome é como aguento derramado em minha. Será que a boca está seca de sede? Será que o coração está sedento? Do teu perdão é Oh, meu amado. Será que você está sedento? Lá no deserto a rocha liberou água. Lá no deserto daquela rocha saiu água para alimentar, para matar a sede de uma multidão. Aquele povo estava sedento, morrendo de sede. Aquele povo estava sedento. E você, como está? Como você está nessa noite? Faz outra vez. Qual é o propósito da sua vida? Na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Existe uma rocha aqui nessa noite, meu amado. Como na primeira vez. E dessa rocha tem brotado águas vivas. Tem águas vivas sendo derramadas no altar. Está sendo derramado águas no altar aqui. Está na hora de parar de vir à igreja só por vir, por ser apenas um evento no meio da semana. Está na hora de vir à casa de Deus, por estar sedento, sedento, sedento da sua presença. Abra seu coração, feche seus olhos e adore. Chame a presença, beba dessa água, encha do Espírito Santo de Deus que está sendo derramado nessa noite. Aleluia, aleluia. Vai dizendo glória, vai dizendo aleluia. Não deixe a sua boca fechada. Adore, adore, exalte. Diga glória, diga glória, diga santo, santo. Faz outra vez. Como na primeira vez.
Faz outra vez. Aleluia. Faz outra vez. Adora Ele, abre seu coração, meu amado. Na primeira vez. Assim como Paulo se pareça com Ele. Surpreenda-me de novo. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Sinta o derramar do Espírito Santo. Sinta essa presença. Sinta essa presença, essa chama que arde, essa chama que queima. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Faz outra vez. Diga isso. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Você pode levantar as suas mãos para os céus. Você pode se render a Ele nessa noite e dizer: Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. nós já estamos terminando, meu amado. Faz outra vez. O culto já está terminando. Na primeira vez. Mas deixa eu te falar um negócio. A gente não pode ter pressa de ir embora. Sabe por quê? Porque a nossa vida real é aqui. Lá fora é distração. Lá fora você está na mão dele, do inimigo. É aqui que ele reina. É aqui que o Rei dos Reis reina. O propósito é estar na presença dele. Esse é o propósito. Esse é o culto do propósito. É de estar na presença dele, de conhecê-lo mais, de deixar que ele inunde o nosso coração. Quando o nosso coração está cheio da presença, não há espaço para o inimigo. Quando o nosso coração está cheio da presença do Espírito, não há espaço para o pecado. Diga isso. Tem fogo nos olhos.